Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vou começar a gravar aqui a nossa aula de Cinema 4D dessa semana. E nessa semana eu vou mostrar para vocês, finalmente, o tão famoso Cloner, né? Que é um dos recursos mais conhecidos do Cinema 4D. Ele pertence ao conjunto do MoGraph, que são os recursos de motion que o Cinema 4D possuem, né? Que facilitam o trabalho de motion. E ele é um desses sistemas que trabalha com multiplicação de objetos, né, a partir de instâncias, né? Então ele consegue trabalhar com vários, você consegue multiplicar um objeto várias vezes sem deixar com que a cena fique muito pesada, né? Então a gente acho que já viu isso em alguma aula anterior. A gente tem o menu dos MoGraphs, então o Cloner é o primeiro deles, né? Tem alguns outros, a gente usou o MoText já, né, para trabalhar com texto. E aqui dentro de Effectors tem uma série de efeitos que eu posso aplicar aos MoGraphs, né? Então eu posso randomizar eles, por exemplo, usar fórmulas matemáticas, etc, né? Muitas outras coisas. Então eu vou começar com aquele dado que a gente modelou na aula passada, embora eu esteja trabalhando com uma versão simplificada do dado. Não sei se vocês se lembram, mas a gente subdividiu ele, né, 100 por 100 para poder fazer o displacement dos buracos, dos números, né? Então, dessa vez eu peguei ele, aquela versão mais simples, né, que é uma face só de cada lado, e em vez de usar como displacement aquele mapa de bump, né, em vez de colocar ele aqui como no canal de displacement, eu coloquei no canal de bump mesmo, tá? Então, dessa forma, ele dá ó, ele simula um buraquinho, né? Posso até aumentar um pouco, vamos ver. Isso vai ficar muito, 50. Aí, ele simula que tem uma cavidade ali, só que sem de fato deformar a malha, né? Na verdade é só ele nem responde, essa deformidade não responde nem à luz, não é como um normal map, tá? Então, por quê? Porque dessa forma, mesmo que o Cloner ele deixe a cena leve, se eu tiver com um objeto muito pesado, ele vai ficar pesado, tá? Então, como eu vou multiplicar isso aqui, acho que é legal trabalhar com uma versão mais leve do dado, tá? Então, para trabalhar com o Cloner, a gente simplesmente cria um Cloner, vem aqui em MoGraph, cria um Cloner, e o que a gente quiser clonar, a gente tem que jogar dentro do Cloner, tá? Essa que é a hierarquia, tá? Então eu jogo o cubo dentro do Cloner, automaticamente ele vai multiplicar esse cubo. E aqui na abinha objeto do Cloner, eu vou ver como que ele está multiplicando esse cubo. Então o modo que ele está usando é o modo linear, tá? É o modo linear, ele está fazendo 3 cópias, aqui em Count eu vejo que tem 3 cópias, e cada cópia está 50 centímetros acima da anterior. Ele está deslocando as cópias no eixo Y 50 centímetros. Então se eu aumento aqui esse valor, por exemplo, de 50 centímetros, vocês vão ver que eu consigo afastar uma cópia da outra. Ó. Tá? Então eu subi aqui para 200 e poucos centímetros, né? 250 centímetros. Tá? E aí eu tenho elas deslocadas. Se eu mexo no X, elas vão afastar uma em relação à outra também no X, por 100 aqui. 110. E se eu mexo no Z, mesma coisa. Tá? Então eu posso construir alguma coisa usando o Cloner, por exemplo. Construir uma escada, né? Fazer degraus e por aí vai. Posso aumentar o número de clones, né? Ó, conforme eu vou aumentando aqui, ó, ele vai aumentando ali também. Tá? Se eu quiser que cada um tenha uma escala menor do que a outra, então vamos supor, o próximo vai ser 90% do primeiro, né? Então eu ponho 90 nos 3 eixos aqui, ó, e sempre o próximo vai ser 90% do primeiro, né? Ou se eu quiser que eles rotacionem um em relação ao outro, então 45 graus em cada eixo. Isso, por enquanto, eu estou trabalhando no modo linear, mas existem outros modos do Cloner. Existe o modo radial, por exemplo. E o modo radial coloca todos os clones orientados em relação a um centro. Tá? Conforme eu aumento o raio, ó, eu percebo que eles estão dispostos de forma circular, né, em torno de um centro. Tá? Esse é o modo radial. Também posso mexer na contagem aqui, né, aumentar a quantidade, diminuir. Okay?
Além do modo linear e do modo radial, tem o Grid Array. O Grid Array ele vai criar uma distribuição de grid, né? Que ela faz uma matriz de grade, tá? Então ele distribui na forma de uma grade os clones, tá? E aí eu posso aumentar aqui a distância no x, né, por exemplo, no y, no z, e posso aumentar a contagem no y, no x, aqui, ó, no y, no z. Então olha só, e vocês percebem que a cena continua leve, né? E eu posso multiplicar várias vezes esse objeto, tá? Também existem alguns outros modos. Honeycomb, para você fazer disposto como se fosse uma colmeia, tá? Então ele faz aquela disposição alternada, né? Vocês podem ver que as fileiras elas são alternadas, essa coincide com essa e essa com essa, né? E por fim tem esse modo objeto. Esse modo objeto ele depende de um outro objeto para poder funcionar. Então vamos supor que eu crio aqui uma esfera, né? Vou aumentar um pouco o tamanho dessa esfera. E aí eu aponto no cloner essa esfera como meu objeto. Eu posso tanto arrastar ela aqui para dentro da bin objeto, como eu posso pegar essa flechinha aqui e apontar para ela, tá? E aí ele vai clonar o dado sobre a superfície desse objeto. Esse objeto ele não precisa ser visto, né? Eu posso esconder ele. E aí eu vou ter como clonar num determinado formato, né? Então dá para ver que são muitas as possibilidades, né, de se trabalhar com o cloner. Aí além disso, eu posso aplicar agora um effector sobre esse cloner, né? Então, além de eu criar essa forma, eu posso vir aqui em MoGraph, em Effectors e aplicar, por exemplo, vou pegar o Random, que é mais fácil da gente entender. Um Random Effector. E o que esse Random Effector vai fazer? Esse Random Effector, ele vai... A gente viu ele, na verdade, quando a gente trabalhou com texto, né? Ele vai modificar randomicamente cada um dos clones de acordo com as propriedades que eu escolhi aqui. Então ele está modificando a posição de cada clone aqui, ó, até 50 de x, até 50 de y e até 50 de z, só que de forma randômica. Não está regularzinho, né? Tipo, exatamente todos eles à mesma distância. Uns mais, uns menos, né? Então eu consigo criar formas mais orgânicas, né? Usando esse Random Effector. Se eu quiser, eu posso fazer, por exemplo, ó, habilito a escala, vou clicar aqui o escala uniforme, se eu deixar isso desabilitado, eu posso variar a escala x, né? Eu posso variar a escala x, a y, então, e a z, né? Então cada um vai ter uma escala diferente, ó. Ou eu posso trabalhar com escala uniforme, né? E aí eu defino só um valor aqui e eles escalonam uniformemente. Então uns vão estar maiores, outros vão estar menores, né? E posso ligar a rotação também, né? E definir algum valor de rotação aqui, x, y, z. E eventualmente eu posso usar esses effectors inclusive para animar, né? Então se eu venho aqui no effector, no effector agora, não no cloner, tá? Se eu venho no effector random e mudo o modo dele de random para turbulência, não sei se vocês lembram disso, mas ele já fica com uma turbulência, ele já fica com uma animaçãozinha, né? Então, para fazer motion, isso que facilita muito, né? Por isso que a gente vê muita coisa em 3D, que são vários elementos e... Não por isso, né? Mas isso contribui muito para esse trabalho de motion, essas vinhetas de motion, que você tem vários elementos bagunçados, randomizados, né? Usando essas estruturas, às vezes não do cinema 4D, mas do MoGraph. Mas no caso do cinema 4D, os recursos do MoGraph, tá? Eu ainda tenho um fall-off dentro do... Então no Effector eu tenho um fall-off, né? Então eu posso trabalhar aquele esquema de fazer com que, conforme o fall-off se desloca, né? Ele interfere no... Então
Ele vem organizando, conforme o fall off sai, o random sai junto, né? Então conforme o fall off se aproxima, o random se aproxima, tá? E eu posso ainda, deixa eu desabilitar esse fall off aqui, vou deletar ele. E eu posso ainda aplicar sobre o objeto clonado uma tag de simulação. Então se eu colocar aqui um rigid body, por exemplo, tá? Vou subir esse cloner. Então nesse caso aqui, como o cloner ele está baseado na esfera, eu não vou subir o cloner, tá? Eu vou subir a esfera. Ó. Então se eu subir essa esfera aqui um pouco e colocar um plano aqui embaixo, eu tenho que aumentar bem esse plano agora, né? Por mais aqui, por 10.000 por 10.000, né? E coloco um plano aqui embaixo. Eu posso jogar aquela tag de Collider Body no plano, aqui em Simulation Tags, jogo um Collider Body e só não estava contando com essa explosão. Deu uma explosão aqui, mas é por conta de eu estar usando essa esfera como base para o cloner, tá? Tem que configurar direito aqui a tag dinâmica dele para que essa explosão não acontecesse. Mas a ideia da aula de hoje não é fazer esse exercício. A gente vai expandir um pouco mais agora essa questão do cloner. Então vou tirar aqui essa tag dinâmica, né? E vou mudar o cloner aqui de objeto para um grid array, tá? Vou tirar o random. Vou deletar também essa esfera. O plano pode ficar. E agora sim, agora eu posso mover o cloner, né? Porque ele não está mais vinculado a nenhum objeto. Então vou mover o cloner. Só que eu vou diminuir o espaço entre esses dados, tá? De forma que eles fiquem encostados uns nos outros. Eu só tenho que tomar cuidado aqui com encostar, por isso que é bom pôr valores absolutos aqui, né? Como o cubo é 100 por 100, eu coloco 200 por 200 por 200, e aí eles vão encostar, mas sem interferir um no outro, porque se tiver um pouco menos distante aqui, ó, se um começar a entrar dentro do outro, primeiro que dá problema com o render, né? E segundo que a hora que eu for usar a dinâmica, ele vai afastar automaticamente um do outro, tá? Agora eu sei também, por exemplo, que o valor que o meu cloner tem que estar aqui é 600, né? Que aí ele não vai... Não, menos que 600. É 500, porque ele tem 5 fileiras, tá? De 100. E aí eu tenho um blocão de dados, tá? Tá pegando aqui embaixo. Vou subir um pouquinho esse cloner. Subir meio centímetro aqui. Pronto. Ok? Só que vamos supor que eu não queira esses dados todos dispostos de forma organizada, porque quando ele clona todos iguais, né? Então aqui, vocês até podem pensar assim, eu vou colocar um random effector. Poderia usar. Pessoal, uma coisa que eu não expliquei. Quando vocês vão aplicar um effector sobre um MoGraph, geralmente o método é o seguinte, ele não fica ligado hierarquicamente ao effector, tá? Porque o effector ele pode ser usado por mais de um MoGraph, então eu não tenho como ficar jogando dentro dele ou jogar ele dentro do MoGraph. O que eu faço simplesmente é selecionar o MoGraph e criar o effector. Quando eu faço isso, olha só, aqui dentro do MoGraph tem uma bin effectors e eu vou ver que o random foi aplicado a ele, tá? Se eu não tivesse feito dessa forma, vamos supor que eu tivesse criado o effector sem selecionar o MoGraph.
Então eu venho aqui em Effector, Random. Aí vocês vão ver que ele não aplica sobre o cloner, né? Então eu teria que vir aqui no cloner, vir na Bin Effectors e jogar o Random dentro dela, tá? Então para facilitar você pode selecionar o MoGraph, o cloner, qualquer que seja, antes de selecionar o Effector, tá? Se eu colocar um delay aqui, automaticamente no cloner vai aparecer o delay, tá bom? Deletar o delay. E aí o random, tudo bem, eu até posso colocar ele para não mexer na posição, não mexer na escala e mexer na rotação. E vamos supor que eu queira que ele rotacione tipo 90 graus cada cubo. Ele não vai fazer essa rotação de forma incremental, não a cada 90 graus, mas ele vai usar um valor randômico de 0 até 90, tá? No X, no Y, né, que precisaria ser. Então eu vou começar a ter os cubos todos bagunçados. Então uma maneira que é possível de ser feita para resolver isso é, ao invés de se trabalhar com o Random Effector, existe uma outra propriedade do cloner que é importante vocês conhecerem, que é, eu posso clonar mais de um objeto de cada vez. Então vamos supor que eu faço uma cópia desse dado, né? Vou dar um nome aqui para ele, de dado 1. Eu arrasto aqui com o Ctrl para dentro do cloner mesmo e crio o dado 2. Tá? Esse dado 2, eu mudo a rotação dele. Ó, o dado 1 está com 90, ele já está com uma rotação que eu vou tirar do dado 1. O dado 1 é 000, tá? E o dado 2, ele é 180 no X, 180 no Z, tá? A priori vocês não vão ver diferença, mas é porque tem uma opção aqui no cloner chamada Fix Clone, e ela fica por padrão ativada. Se eu desativo ela, aí ele vai entender que cada clone tem as suas propriedades. Ele não vai ficar tentando transformar todos eles no mesmo, né? Esse Fix Clone faz isso. Então eu passo a ter, olha só, alguns com a face 1, alguns com a face 6. Aqui ainda está tudo com a face 3. Então eu vou duplicar de novo, vou pegar esse aqui, vou chamar de dado 3, tá? E esse dado 3, eu vou mudar ele aqui, vou pôr 180 no Y e 180 no Z. E aí eu passo a ter, ó, faces diferentes aqui. Só que ainda está tudo muito igualzinho, né? Então eu vou fazer um quarto e acho que vai ser suficiente, né? Um quarto. E esse quarto eu vou pôr, na verdade, 90 no 90 e 0 no Z. Então agora eu tenho alguma variação nos cubos. Tá? Isso também pode ser importante quando vocês querem ter vários clones, mas de cores diferentes ou de texturas diferentes. Então eu poderia ter aqui, por exemplo, ó, vamos pegar cada dado, vou chamar esse aqui de material 1, esse aqui de material 2, esse aqui de material 3, e esse aqui de material 4. E no material 2 eu vou na cor e mudo o Mix Mode dele, eu dou Multiply e escolho uma cor aqui, por exemplo, vermelha. Vai ser um vermelhão. E aí eu aplico no dado 2 o material 2. Então eu vou ter alguns dados vermelhos, né? E aí o material 3 eu faço a mesma coisa. Mudo o Mix Mode para Multiply e ponho aqui um verdinho. E aí o dado 3 vai ser verdinho. Tá? E o dado 4, como você já deve imaginar, vai ser azul. Né? Vou dar também um blend no primeiro para não ficar muito distante dos outros, mas vou dar um blendzinho para amarelo mesmo. Então dessa forma eu tenho vários dados coloridos, tá? Cada um com uma face diferente. É lógico que isso acabou revelando um pouco também o padrão, né? Olha aqui o padrão
do cloner. Mas aí eu posso mudar para random o modo como ele clona, tá? Não é aquele effector de random, tá? É só para ele bagunçar mais um pouco a ordem. E agora eu quero que venha uma bola aqui do alto e destrua essa organização dos dados, né? Como se fossem aquelas bolas de demolição, as famosas wrecking balls, né? E eu vou, para fazer isso, eu vou ensinar vocês a usarem um outro recurso muito usado de 3D, que é o recurso de conexão, né? Então a gente vai usar uma conexão chamada hinge. Hinge é dobradiça, tá? Então a gente vai usar aqui em Simulate, em dinâmicas, eu tenho o connector. Então é um recurso a mais de dinâmica que vocês vão conhecer agora, tá? Então para fazer isso, eu vou precisar de uma esfera, tá? Deixa eu apagar aqui o cloner só para a gente ver a nossa esfera. Essa esfera, ela está pequena, vou aumentar ela um pouco, eu também não vou aumentar muito, vou aumentar para 250, tá? E eu quero que ela venha daqui de cima, tá? Esse conector, eu vou jogar ele aqui em cima. Reparem só, vocês têm que se aproximar do conector para entender como que ele está funcionando. Reparem que esse conector, ele está girando em torno do eixo azul aqui, do eixo Z, tá? Então o conector ele está girando em torno desse eixo. Então eu preciso que essa bola ela fique perpendicular a esse eixo. Então uma das formas que eu posso fazer isso fácil é parentear a esfera no conector, tá? O conector está aqui, a esfera está parenteada. E aí a hora que eu giro o conector, só que esse conector ainda está muito próximo da... Deixa eu desparentear aqui. Deixa eu ligar o cloner de novo para a gente ver a distância do conector. Ele está muito próximo do cubo. Ó. Vou jogar ele mais para cima aqui. Vai vir vindo alto aqui. Vou pôr aqui 3.000 de altura. Os 30.000. 3.000 de altura. E aí eu vou parentear a esfera dentro do conector. E aí eu vou rotacionar esse conector no eixo Z. Só que se a esfera fizer esse movimento, ela vai pegar embaixo, porque a origem dela estava embaixo, né? Então, na verdade, agora eu vou pegar a esfera e vou mudar o valor dela aqui, ó. Ela estava com menos 3.000 de distância do conector, porque o conector está a menos 3.000 do chão. Então eu vou subir ela um pouco aqui, ó, para menos 2.500, tá? Para fazer com que ela bata no meio dos dados, tá? Vou girar esse conector até 90 graus, tá? Só que agora eu preciso de fato conectar a esfera no conector. Ele não precisa estar parenteado, tá? Ele pode estar parenteado, eu só usei o parenteamento aqui para rotacionar, tá? Ele pode estar parenteado ou não. Mas no conector, vocês precisam definir qual que é o objeto A, e no caso o objeto A é o próprio conector, e qual que é o objeto B. E o objeto B vai ser a esfera, tá? Eu poderia conectar essa esfera a outro elemento que não fosse o conector. Então o conector ele pode conectar duas coisas que não, nenhuma delas é ele, tá? Ele só está fazendo a vez de ilustrar onde que está posicionada a dobradiça e qual que é a rotação da dobradiça. E aí eu aplico a tag de rigid body na esfera e aplico a tag de rigid body também no cloner, né? E aí eu dou play e o que a gente vai ver é isso aqui. Tá um pouco pesado, tá? Tá um pouco lento o render, mas eu posso criar um cache, como a gente já viu anteriormente, né? Só que antes, o que deu para perceber é que está muito leve. Essa bola está muito leve, né? O movimento dela está muito leve. Eu vou tirar ela de dentro do conector, tá? Inclusive eu vou voltar a rotação do conector para 0. Tá? E aí
eu vou aplicar a tag rigidbody na esfera e vou aplicar a tag de rigidbody em cada um dos lados. Vou deixar tags independentes, tá? Mas o que eu já vou fazer aqui é na tag da esfera aumentar a massa dela. Então, em vez de trabalhar aqui em massa com essa densidade da cena, né, World Density, eu posso colocar aqui Custom Density ou Custom Mass, vou pôr Custom Mass, e vou aumentar aqui para 150 a massa dela. Vamos ver se ela bate com mais força nesses cubos. Melhorou, mas ainda está muito fraquinho. Vamos por 1500, vamos chutar o balde aqui, vamos ver o que acontece. De massa. Aí. Ficou mais legal. Né? E aí eu vou agora sim gerar um cache. Então eu clico aqui na tag, vou em cache e dou bake all, para ele dar um baking de todas os cubos, né? De todas as tags. E aí quando eu dou play, como eu dei o cache, agora eu consigo pausar, voltar, né? Então eu consigo dar um play uma velocidade melhor aqui. Legal, pessoal? Bom, o que eu queria mostrar hoje era isso, o uso desse conector, né, junto com os rigidbodies que a gente já tinha usado antes e junto com o cloner, finalmente, né? A gente não usou nenhum effector aqui, né, nesse resultado final, mas a gente viu o effector nos outros exemplos, tá? Espero que tenham gostado e a gente se vê então nas aulas presenciais, ok? E a gente se vê então nas aulas remotas, tá? Obrigado, obrigado e boa semana a todos.